Ela olhava para mim como se eu fosse um projeto arquitetônico mal executado, algo que precisava ser demolido e reconstruído do zero. O silêncio que se seguiu às suas palavras ainda ecoava na cozinha quando ela repetiu, como se não tivesse sido suficientemente clara. Você nunca será uma mulher de verdade se não casar, Luana. Eu estava ali, aos 32 anos, segurando uma xícara de café que esfriava enquanto minha própria mãe me dissecava com o olhar. Era domingo de manhã, e a luz que entrava pela janela da cozinha iluminava o rosto dela de uma forma quase irônica, como se destacasse propositalmente cada linha de desaprovação que se aprofundara ao longo dos anos. Meu nome é Luana Beatriz Santos, tenho 32 anos e sou arquiteta. Deveria ser uma apresentação simples, mas na casa da minha mãe parecia sempre incompleta. Faltava o sobrenome de um marido, faltavam filhos correndo pela sala, faltava essa vida que ela considerava a única válida para uma mulher. Desde pequena, eu desenhava casas nas margens dos meus cadernos escolares. Enquanto outras meninas da minha idade brincavam de boneca ou desfilavam com os sapatos das mães, eu empilhava blocos de madeira e sonhava com estruturas que tocassem o céu. Aos 8 anos, já sabia a diferença entre uma viga e uma coluna. Aos 12, desenhava plantas baixas de casas imaginárias onde eu moraria um dia. Minha mãe, Dona Carmen, suspirava sempre que me via com régua e compasso na mão. Isso não é coisa de menina, filha. Você precisa pensar no seu futuro, em encontrar um bom marido. A frase se repetiu tantas vezes durante minha infância e adolescência que chegou a se tornar uma espécie de mantra doméstico, um refrão que ela entoava sempre que me pegava absorta em meus desenhos. Aos 18 anos, quando passei no vestibular para a arquitetura na Universidade Federal, ela chorou, não de orgulho, mas de decepção pura. Vi as lágrimas escorrerem pelo seu rosto enquanto ela balançava a cabeça, como se estivesse presenciando uma tragédia anunciada. Você vai perder os melhores anos da sua vida estudando em vez de namorar. Que homem vai querer uma mulher que pensa que sabe mais que ele sobre construção? Durante toda a faculdade, foi a mesma ladainha. Cada projeto que eu apresentava com orgulho, cada nota alta que trazia para casa como um troféu pessoal, ela respondia sempre com a mesma pergunta. E o namorado? Quando você vai me dar netos? Uma mulher de verdade constrói uma família, não constrói casas. Eu tentava explicar que não era bem assim, que as duas coisas não eram mutuamente excludentes, mas ela já havia decidido que minha carreira era uma fase rebelde que eu precisava superar. Como se fosse uma adolescência prolongada que duraria até eu encontrar um homem disposto a me aceitar, apesar dos meus defeitos profissionais. Lembro-me do dia em que me formei. Eu estava radiante, usando minha beca, segurando o diploma como se fosse o documento mais importante do mundo. E para mim, realmente era. Representava 5 anos de dedicação, noites em claro debruçadas sobre pranchetas, projetos que nasciam da minha imaginação e ganhavam forma no papel. Mas quando cheguei em casa e mostrei o diploma para ela, a primeira coisa que saiu da sua boca foi: agora que você terminou essa brincadeira, pode se concentrar no que realmente importa. Aos 25 anos, quando consegui meu primeiro emprego em um escritório de arquitetura renomado, ela perguntou se havia homens solteiros trabalhando lá. Aos 28, quando recebi minha primeira promoção, ela quis saber se meu salário era alto o suficiente para chamar a atenção de pretendentes sérios. E agora, aos 32, solteira e proprietária do meu próprio escritório, ela me olhava como se eu fosse um projeto que havia dado completamente errado. Mãe, eu disse tentando manter a voz calma. A gente já conversou sobre isso. Conversou? Ela me interrompeu, levantando-se da mesa com um movimento abrupto que fez a xícara dela tremer no pires. Luana, você tem 32 anos. 32! Suas primas da sua idade já estão no segundo filho. A Fernanda acabou de anunciar que está grávida de novo e a Carla já está organizando o batizado do caçula. Suspirei. As primas. Sempre as primas. Fernanda, que havia casado aos 22 e parecia viver uma gravidez perpétua.
Carla, que tinha 3 filhos e um marido que raramente estava em casa, mas que representava, aos olhos da minha mãe, o modelo perfeito de realização feminina. Elas são felizes do jeito delas, eu sou feliz do meu jeito, tentei argumentar, mas ela já estava balançando a cabeça com aquela expressão que eu conhecia tão bem, a mistura de pena e irritação que ela reservava especialmente para as minhas tolices. Feliz? Ela quase gritou. Como você pode ser feliz vivendo sozinha naquele apartamento, trabalhando até tarde, sem ninguém para cuidar de você? Isso não é vida para uma mulher, Luana. Você está desperdiçando seus melhores anos. Eu olhei ao redor da cozinha onde cresci. As paredes amarelas que ela havia pintado há mais de 10 anos. O fogão que sempre fazia um barulho estranho. A mesa de fórmica onde eu havia feito tantos projetos escolares. Tudo ali parecia pequeno demais, limitado demais para conter os sonhos que eu alimentava desde criança. Meus melhores anos? Repeti. Mãe, eu acabei de ganhar um concurso público. Vou projetar um conjunto habitacional que vai dar casa própria para 200 famílias. Como isso é desperdiçar minha vida? Ela parou de se mover pela cozinha e me encarou com aquele olhar que sempre me fazia sentir como se eu fosse uma criança teimosa, insistindo em uma birra. Luana, você pode construir 1000 casas, mas se não construir uma família, você não vai ser uma mulher realizada. É assim que funciona. As palavras dela ficaram suspensas no ar entre nós como uma sentença. Eu conhecia essa conversa de cor, sabia exatamente onde ela queria chegar. Mas algo naquele domingo foi diferente. Talvez fosse o cansaço acumulado de anos ouvindo a mesma coisa, talvez fosse a frustração de nunca ser vista pelo que eu realmente havia conquistado. Uma mulher realizada, repeti, saboreando cada palavra. E você acha que eu não sou realizada? Não do jeito certo, ela respondeu sem hesitar. Uma mulher de verdade cuida de uma família, não fica brincando de construir casas para os outros. Brincando. A palavra me atingiu como um soco. 10 anos de carreira, centenas de projetos, famílias morando em casas que eu havia criado, e para ela eu ainda estava brincando. Terminei meu café em silêncio, beijei sua testa, um hábito que mantinha por pura educação, e saí de lá com suas palavras ecoando na minha cabeça. Você nunca será uma mulher de verdade se não casar. Enquanto dirigia de volta para meu apartamento, pensei no projeto que estava desenvolvendo. O conjunto habitacional seria minha maior obra até então. Algo que mudaria a vida de centenas de pessoas. Mas para minha mãe, nada disso importava se eu não tivesse um anel no dedo e crianças me chamando de mãe. Parei no semáforo e olhei para as pessoas atravessando a rua. Casais, famílias, pessoas sozinhas. Cada uma vivendo sua própria versão de realização. Cada uma construindo sua própria definição de sucesso. Por que a minha tinha que se encaixar no molde que minha mãe havia escolhido para mim? Quando cheguei em casa, liguei meu computador e abri os arquivos do projeto habitacional. As plantas se espalharam pela tela, cada ambiente cuidadosamente planejado para maximizar o conforto das famílias que ali viveriam. Cada detalhe pensado com carinho. Cada medida calculada para criar não apenas casas, mas lares. Enquanto trabalhava, a voz da minha mãe continuava ecoando. Você nunca será uma mulher de verdade se não casar. Mas olhando para aquelas plantas, vendo as casas que nasciam das minhas mãos e da minha imaginação, eu me perguntava se não havia outras formas de ser uma mulher de verdade. Formas que ela, talvez, ainda não conseguisse enxergar. As semanas que se seguiram aquele domingo foram particularmente difíceis. Não porque o trabalho estivesse complicado. Pelo contrário, o projeto do conjunto habitacional estava fluindo melhor do que eu esperava. A dificuldade estava em carregar comigo as palavras da minha mãe, que pareciam ter se alojado em algum canto da minha mente e ressurgiam nos momentos mais inesperados. Era uma segunda-feira quando recebi a ligação dela. Eu estava no escritório, revisando os cálculos estruturais de uma das unidades habitacionais, quando o telefone tocou. Luana? Sou eu. A voz dela sempre carregava uma urgência peculiar, como se qualquer assunto fosse uma emergência doméstica.
Você está livre para almoçar no domingo? Sua tia Sônia vai estar aqui com a família. Tia Sônia, irmã mais nova da minha mãe, mãe da Fernanda, a prima que estava sempre grávida e que representava no universo familiar o padrão ouro de realização feminina. Mãe, eu tenho que trabalhar no domingo. O projeto está numa fase crítica e... Trabalhar no domingo? A interrupção veio carregada de indignação. Luana, você não pode viver só para o trabalho. Precisa conviver com a família também. Suspirei, conhecendo bem o tom que a conversa tomaria. Está bem, eu vou tentar dar uma passada lá. Não é dar uma passada, é participar da família. Sua prima quer te ver, quer contar as novidades da gravidez. Desliguei o telefone com um peso familiar no peito. Almoços de família sempre eram uma prova de resistência emocional para mim. Não porque eu não gostasse das minhas primas, mas porque esses encontros invariavelmente se transformavam em sessões de comparação onde eu sempre saía perdendo. No domingo seguinte, cheguei à casa da minha mãe pontualmente ao meio-dia. O cheiro de comida caseira invadia a entrada, misturado ao perfume que tia Sônia sempre usava em excesso. Vozes animadas vinham da sala de jantar, intercaladas por risadas de crianças. Luana chegou! Anunciou minha mãe, como se fosse uma surpresa, embora ela soubesse exatamente que horas eu chegaria. Entrei na sala e fui recebida pelo usual festival de beijos e perguntas. Fernanda estava radiante, com uma barriga de 5 meses que ela exibia com orgulho maternal. Carla estava correndo atrás do filho de 3 anos, que havia decidido usar o sofá como trampolim. Luana, como você está? Fernanda me abraçou com o entusiasmo característico de quem tinha novidades para compartilhar. Conta tudo! Como anda o trabalho? Antes que eu pudesse responder, tia Sônia interveio. Trabalho é bom, mas a gente quer saber é da vida pessoal. Está namorando alguém? A pergunta ecoou pela sala como um tiro. Senti todos os olhares se voltarem para mim, incluindo o das crianças, que momentaneamente pararam de brincar para observar minha reação. No momento, não, respondi, tentando manter o tom casual. Estou focada no trabalho mesmo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tia Sônia e minha mãe trocaram um daqueles olhares que diziam mais do que 1000 palavras. O olhar de 2 mulheres que haviam chegado à mesma conclusão preocupante sobre meu futuro. Luana, disse Carla, sentando-se ao meu lado depois de conseguir acomodar o filho no colo. Você não pode ficar eternamente solteira. Eu sei que você gosta do seu trabalho, mas uma mulher precisa de companhia. Exato, concordou Fernanda acariciando a barriga. Olha só, eu não me imagino sem o Rodrigo e sem as crianças. É uma sensação de completude que nada mais pode dar. Minha mãe, que havia permanecido calada até então, aproveitou a deixa. É o que eu sempre digo para ela. Uma mulher pode ter a profissão que quiser, mas se não tiver uma família, alguma coisa está faltando. Mas eu tenho família, rebati, gesticulando para todos os presentes. Vocês são minha família. Não é a mesma coisa, filha, disse tia Sônia com um sorriso condescendente. Família própria é diferente. É marido, filhos, a responsabilidade de cuidar de um lar. Senti o calor subir pelo meu rosto. Não de vergonha, mas de uma mistura de frustração e cansaço que eu já conhecia bem. Era sempre assim nesses encontros. Minha vida profissional era rapidamente mencionada e depois deixada de lado, como se fosse um hobby interessante, mas sem importância real. E o seu trabalho, como está indo? Perguntou Fernanda, numa tentativa aparente de mudar de assunto. Está ótimo, na verdade. Estou desenvolvendo um projeto de habitação popular que vai... Que bom, interrompeu tia Sônia. Mas eu podia ver que ela não estava realmente interessada. Mas você não sente falta de ter alguém especial para dividir essas conquistas? Ali estava novamente. Não importava o que eu dissesse sobre meu trabalho. A conversa sempre voltava para a mesma questão central. Minha solteirice como um problema a ser resolvido. Sinto falta de muitas coisas, respondi, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas não sinto que minha vida está incompleta por causa disso. Ah, Luana,
suspirou minha mãe. Você diz isso agora, mas quando chegar aos 40 e olhar para trás, vai se arrepender. Vai ver que desperdiçou os melhores anos da sua vida. Desperdicei? A palavra saiu mais alta do que eu pretendia. Mãe, eu construí uma carreira, tenho meu próprio escritório, estou realizando um projeto que vai dar casa própria para 200 famílias. Como isso é desperdício? O silêncio voltou a tomar conta da sala. As crianças, que haviam voltado a brincar, pararam novamente para nos observar. Eu podia sentir o desconforto pairando no ar como uma nuvem pesada. Ninguém está dizendo que suas conquistas não são importantes, querida, disse tia Sônia em tom apaziguador. Mas você tem que admitir que há algo de especial em construir uma família. Há algo de especial em construir qualquer coisa, respondi. Há algo de especial em pegar um terreno vazio e transformá-lo em um lar para uma família que nunca teve casa própria. Há algo de especial em ver uma criança brincando no quintal de uma casa que você projetou. Fernanda me olhou com uma expressão quase maternal. Luana, ninguém está desvalorizando o seu trabalho. Mas convenhamos, dar à luz uma criança, criar uma vida, isso é único. Isso sim é criar algo especial. Respirei fundo, tentando conter a irritação que crescia dentro de mim. E vocês acham que só existe uma forma de ser especial? Só existe uma forma de deixar uma marca no mundo? Não é isso, disse minha mãe. Mas sua voz carregava aquela impaciência que eu conhecia tão bem. É que algumas marcas são mais importantes que outras. Uma família é para sempre, Luana. Essas casas que você faz daqui a alguns anos vão precisar de reforma, vão ser vendidas, vão ser demolidas. Mas uma família também pode acabar, interrompi. Casais se separam, filhos crescem e vão embora. Pessoas morrem. Nada é para sempre, mãe. O clima na sala ficou gelado. Eu havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. Havia questionado não apenas minhas escolhas, mas as escolhas de todas elas. Carla pigarreou, quebrando o silêncio constrangedor. Acho que está na hora do almoço, não é? Durante o almoço, a conversa fluiu sobre assuntos mais neutros. O trabalho do marido da Fernanda, os planos para as férias da tia Sônia, a escola das crianças. Mas eu conseguia sentir que o episódio anterior havia deixado uma marca, que minhas palavras haviam sido interpretadas como um ataque ao estilo de vida que todas elas haviam escolhido. Quando me levantei para ir embora, minha mãe me acompanhou até a porta. Luana, ela disse segurando meu braço, eu sei que você não quis ofender ninguém, mas preciso que você entenda uma coisa. Nós só queremos o seu bem. Queremos que você seja feliz. Eu sou feliz, mãe. Você acha que é? Ela corrigiu. Mas felicidade de verdade é diferente. É ter alguém para dividir a vida, é ter filhos, é construir algo que vai durar para sempre. Saí de lá com o coração pesado, carregando mais uma vez o peso das expectativas que eu parecia nunca conseguir atender. Enquanto dirigia de volta para casa, pensava nas palavras da minha mãe. Algumas marcas são mais importantes que outras. Será que ela estava certa? Será que eu estava mesmo desperdiçando minha vida, construindo coisas que não tinham a importância que eu imaginava? Ou será que existiam diferentes formas de deixar uma marca no mundo? Diferentes definições de sucesso e realização? Ao chegar em casa, sentei-me na varanda do meu apartamento e olhei para a cidade se estendendo à minha frente. Em algum lugar lá embaixo, havia famílias morando em casas que eu havia projetado, crianças crescendo em quartos que eu havia desenhado, pessoas vivendo suas vidas em espaços que haviam nascido da minha imaginação. Talvez minha mãe tivesse razão sobre algumas coisas durarem mais que outras, mas talvez ela não compreendesse que existem diferentes formas de perpetuidade, diferentes maneiras de construir algo que transcende nossa própria existência. Os meses seguintes trouxeram uma intensificação do projeto habitacional, mas também um distanciamento gradual entre mim e minha família. Não era algo deliberado de minha parte. Eu continuava atendendo os telefonemas da minha mãe, continuava aparecendo nos eventos familiares quando possível. Mas havia uma tensão sutil que pairava sobre nossos encontros, como se todos soubessem que eu havia questionado algo fundamental,
e ainda estivessem processando as implicações disso. Foi durante esse período que recebi uma ligação inesperada de Fernanda. Era uma quinta-feira à tarde, e eu estava no canteiro de obras do conjunto habitacional, supervisionando o início da construção das fundações. Luana, você tem um tempinho para conversar? A voz dela soava diferente, menos animada que o usual, quase hesitante. Claro, Fernanda. O que foi? Na verdade, eu queria te fazer um convite. Sábado que vem vou fazer um chá de bebê aqui em casa. Nada muito elaborado, só família e algumas amigas próximas. Você gostaria de vir? Hesitei por um momento. Chás de bebê sempre me deixavam desconfortável. Não pelos bebês em si, mas por toda a atmosfera de celebração da maternidade que inevitavelmente me fazia sentir como uma estranha no próprio ninho familiar. Eu agradeço o convite, Fernanda, mas... Luana, por favor. Ela me interrompeu, e havia algo na voz dela que me fez parar de falar. Eu sei que essas coisas não são muito o seu estilo, mas seria importante para mim ter você lá. Você é minha prima, faz parte da família. Algo no tom dela me tocou. Apesar de todas as nossas diferenças, apesar de ela representar tudo aquilo que minha família esperava que eu fosse, Fernanda sempre havia sido gentil comigo. Está bem, concordei. Que horas? 3 da tarde. E Luana, obrigada. No sábado seguinte, cheguei à casa de Fernanda pontualmente às 3 horas. A sala havia sido decorada com balões rosa e azul, já que ela havia decidido manter o sexo do bebê como surpresa. Havia cerca de 15 mulheres presentes, primas, cunhadas, vizinhas e algumas amigas que eu não conhecia. Minha mãe estava lá, claro, junto com tia Sônia e Carla. Elas me cumprimentaram com beijos e sorrisos, mas eu podia perceber certa cautela em seus olhares, como se estivessem pisando em ovos na minha presença. O chá transcorreu como esperado. Jogos sobre bebês, palpites sobre o sexo da criança, histórias de outras gestações e partos. Eu participava quando necessário, sorria nas horas certas, mas me sentia como uma observadora antropológica estudando rituais de uma cultura que não era completamente minha. Foi durante o jogo de adivinhar o peso do bebê que uma das amigas de Fernanda, uma mulher chamada Paula que eu nunca havia visto antes, se dirigiu a mim. Luana, não é? A Fernanda me contou que você é arquiteta. Que interessante. Deve ser um trabalho muito absorvente. É sim, respondi, grata por ter encontrado alguém disposta a conversar sobre algo além de fraldas e mamadeiras. Estou trabalhando num projeto de habitação popular que... Ah, que legal! Paula me interrompeu, mas seu sorriso tinha algo de forçado. E você? Pretende ter filhos em breve? A pergunta caiu como uma bomba no meio da conversa. O burburinho das outras conversas pareceu diminuir, e senti vários pares de olhos se voltarem discretamente para nós. No momento, não, respondi, tentando manter o tom neutro. Ah, entendo. Focada na carreira primeiro, né? Muito inteligente. Eu também fiz isso. Casei tarde. Tive meu primeiro filho aos 35. Mas confesso que às vezes me arrependo de ter esperado tanto. A idade complica as coisas, sabe? Antes que eu pudesse responder, tia Sônia se aproximou do nosso grupinho. A Luana está com 32 anos, anunciou, como se estivesse compartilhando informações médicas relevantes. Nós vivemos falando para ela não deixar passar muito tempo. 32? Paula arregalou os olhos com uma expressão que misturava surpresa e pena. Nossa, mas ainda dá tempo. Você só precisa se decidir logo. Depois dos 35 fica mais complicado. Senti meu rosto esquentar. Ali estava eu, no chá de bebê da minha prima, sendo analisada como um caso clínico por uma completa estranha. Paula? Interveio Fernanda, aparentemente percebendo meu desconforto. Que tal irmos ver os presentes? Mas Paula estava claramente animada com o assunto. Não. Desculpa se estou sendo indiscreta. Mas é que eu trabalho com várias mulheres que deixaram para muito tarde e depois tiveram dificuldades. É uma questão biológica, né? O relógio biológico não perdoa. O relógio biológico, repeti.
E havia um tom de ironia na minha voz que não passou despercebido por ninguém. Exato. Paula não percebeu a ironia. A natureza é sábia, né? Ela nos deu esse instinto maternal justamente para nos lembrar que temos uma função, uma missão. Uma missão, repeti novamente. Minha mãe, que havia se aproximado do grupo, decidiu entrar na conversa. É exatamente isso que eu sempre digo para a Luana. Uma mulher pode ter a profissão que quiser, mas a verdadeira realização vem da maternidade. Com certeza, concordou Paula efusivamente. Eu adoro meu trabalho, mas nada se compara à sensação de ser mãe. É como se a gente só se tornasse mulher de verdade depois que tem um filho. As palavras dela ecoaram na sala como um eco das palavras da minha mãe. Mulher de verdade. Ali estava novamente essa definição que me perseguia, agora na boca de uma estranha que mal me conhecia. E você acha? Perguntei, tentando manter a voz calma. Que mulheres que não têm filhos não são mulheres de verdade? O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Paula piscou várias vezes, aparentemente percebendo que havia pisado em território perigoso. Não, não é isso. É que... Bem, é uma forma de falar, né? Mas você tem que admitir que a maternidade é uma experiência única. Muitas experiências são únicas, respondi. Ver uma família se mudando para a primeira casa própria também é uma experiência única. Ver uma criança brincando num playground que você ajudou a projetar também é único. Carla, que havia permanecido calada até então, decidiu intervir. Luana, ninguém está diminuindo seu trabalho, mas você tem que reconhecer que criar uma vida é diferente de criar um projeto. É diferente, concordei, mas não necessariamente mais importante. A frase saiu antes que eu pudesse pensá-la duas vezes. Vi o choque nos rostos ao meu redor, especialmente no rosto da minha mãe. Como assim não é mais importante? Perguntou tia Sônia, com uma voz que misturava incredulidade e indignação. Quero dizer que importância é uma coisa relativa, tentei explicar. Para uma família que vive de aluguel há 20 anos, ter a casa própria pode ser tão importante quanto ter um filho. Mas isso é completamente diferente, protestou Paula. Uma casa é só uma construção. Um filho é uma vida. E uma casa abriga vidas, rebati. Uma casa protege famílias, oferece segurança, dignidade. Quando projeto uma casa, estou contribuindo para a vida de várias pessoas. Fernanda, que havia permanecido estranhamente calada durante toda a discussão, finalmente falou. Luana, você está comparando coisas que não dá para comparar. Maternidade é sagrado. Sagrado? A palavra me surpreendeu. Fernanda, você realmente acredita que ter filhos é mais sagrado do que qualquer outra forma de contribuir com o mundo? Não é questão de acreditar, disse minha mãe, e sua voz carregava uma dureza que eu raramente ouvia. É a realidade. Uma mulher que não é mãe nunca vai entender completamente o que é ser mulher. As palavras dela ficaram suspensas no ar como uma sentença definitiva. Olhei ao redor da sala, para as decorações cor-de-rosa e azul, para os rostos das mulheres que me encaravam com uma mistura de pena e desaprovação, para os presentes embrulhados que celebravam uma vida que ainda nem havia nascido. Vocês sabem, disse eu, levantando-me da cadeira. Eu vim aqui para celebrar a gravidez da Fernanda, não para ser julgada pelas minhas escolhas de vida. Ninguém está julgando, querida, disse tia Sônia em tom conciliador. Estamos só tentando te ajudar a enxergar. A enxergar o quê? Interrompi. Que minha vida não tem valor se eu não tiver filhos? Que minha contribuição para o mundo é menor porque não saiu do meu útero? O silêncio voltou a tomar conta da sala. Algumas das convidadas que não conheciam bem a dinâmica familiar pareciam desconfortáveis, olhando para os próprios copos como se fossem a coisa mais interessante do mundo. Fernanda se levantou, uma mão apoiada na barriga, a outra estendida em minha direção. Luana, por favor, não vamos estragar a festa. Eu te convidei porque quero você aqui. Eu sei, Fernanda, e eu agradeço o convite. Mas não posso ficar aqui ouvindo que minha vida não tem valor porque fiz escolhas diferentes das de vocês. Ninguém disse que sua vida não tem valor,
protestou Carla. Mas você tem que admitir que algumas coisas são mais importantes que outras. Ter filhos é um instinto natural. É para isso que fomos feitas. Fomos feitas? Repeti. Carla, nós fomos feitas para muitas coisas. Para pensar, para criar, para transformar o mundo ao nosso redor. Reduzir uma mulher apenas à sua capacidade reprodutiva é... É o quê, Luana? A voz da minha mãe cortou o ar como uma lâmina. É errado valorizar a família? É errado querer que você seja feliz? Não é errado valorizar a família, mãe. Mas é errado diminuir tudo o que eu conquistei só porque não se encaixa na sua definição de felicidade. Paula, que havia permanecido calada depois do constrangimento inicial, decidiu tentar uma última investida. Luana, desculpa se ofendi você, mas será que você já parou para pensar que talvez esteja sendo um pouco... defensiva? Às vezes a gente se convence de que está feliz só para não enfrentar o que realmente está faltando na nossa vida. A frase dela foi como um gatilho. Senti toda a frustração acumulada de anos de julgamentos e questionamentos subir pela minha garganta. Defensiva? Perguntei, e minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Vocês passam anos me dizendo que minha vida está incompleta, que minhas escolhas estão erradas, que eu nunca vou ser uma mulher de verdade se não casar e ter filhos, e quando eu me defendo sou defensiva? Luana. Fernanda tentou intervir novamente, mas eu já havia perdido o controle. Não, Fernanda. Deixa eu terminar. Vocês querem saber o que está faltando na minha vida? O que está faltando é respeito. Respeito pelas minhas escolhas, pelo meu trabalho, pela pessoa que eu escolhi ser. Vocês falam de instinto maternal como se fosse a única coisa que define uma mulher. Mas e o instinto de criar? E o instinto de construir? E o instinto de fazer a diferença no mundo de outras formas? Mas isso tudo você pode fazer sendo mãe também, disse tia Sônia. Não são coisas excludentes. Ah, claro que não são excludentes para algumas pessoas, mas para mim, neste momento da minha vida, são. E essa é uma escolha válida, uma escolha que deveria ser respeitada. Peguei minha bolsa e me dirigi para a porta. Fernanda, obrigada pelo convite. Espero que você seja muito feliz com seu bebê. De verdade. Luana, não vai embora assim, pediu minha mãe, seguindo-me até a porta. Vamos conversar, vamos resolver isso. Mãe, não há nada para resolver. Há apenas algo para aceitar. Eu sou diferente de vocês. Minha felicidade não passa por casamento e filhos. E isso não me torna menos mulher, menos realizada ou menos importante. Saí da casa de Fernanda com o coração disparado e as mãos tremendo. Sentei no carro por alguns minutos antes de conseguir dirigir, tentando processar o que havia acontecido. Havia cruzado uma linha definitiva. Havia dito coisas que não poderiam ser desfeitas. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma sensação estranha de alívio. Pela primeira vez em anos, havia defendido minhas escolhas sem me desculpar por elas. Havia olhado para aquelas mulheres, incluindo minha própria mãe, e havia dito claramente: eu sou diferente, e está tudo bem. Durante o caminho para casa, passei pelo canteiro de obras do conjunto habitacional. Mesmo sendo sábado, havia alguns operários trabalhando. Parei o carro e caminhei entre as estruturas que começavam a tomar forma. Em algumas semanas, aqueles pilares e vigas se transformariam em casas. Em alguns meses, famílias estariam se mudando para lá. Crianças estariam correndo pelos corredores. Pessoas estariam construindo suas vidas nesses espaços que eu havia criado. Olhei para as plantas que sempre carregava comigo e senti um orgulho profundo e silencioso. Talvez eu nunca entendesse completamente o instinto maternal. Talvez eu nunca experimentasse a sensação de gerar uma vida dentro de mim. Mas eu entendia o instinto de criar, de construir, de deixar uma marca tangível no mundo. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente para ser uma mulher de verdade. As semanas que se seguiram ao episódio no chá de bebê trouxeram um silêncio ensurdecedor da minha família. Minha mãe não ligou, como costumava fazer 2 ou 3 vezes por semana. Não recebi mensagens de Fernanda perguntando como estava o trabalho.
Era como se eu tivesse sido temporariamente excluída do círculo familiar por ter ousado questionar suas verdades absolutas. Ironicamente, foi durante esse período de isolamento familiar que meu trabalho floresceu como nunca. O projeto do conjunto habitacional estava avançando rapidamente e eu me jogei nele com uma intensidade que surpreendeu até mesmo meus colegas de profissão. Foi numa manhã de terça-feira, 3 semanas após o chá de bebê, que recebi uma ligação que mudaria tudo. Alô, Luana. Aqui é o Marcos, da assessoria de imprensa da prefeitura. Marcos era um rapaz simpático que cuidava da comunicação dos projetos públicos da cidade. Já havíamos conversado algumas vezes sobre o conjunto habitacional. Oi, Marcos, tudo bem? Tudo ótimo. Luana, eu estou ligando porque temos uma novidade incrível. O projeto do Residencial Esperança foi selecionado para receber um prêmio estadual de inovação em habitação social. Senti meu coração acelerar. Sério? Sério? Não só isso, mas o governador quer fazer a entrega do prêmio durante a inauguração do conjunto. Vai ser um evento grande, com cobertura da imprensa estadual, autoridades, tudo. Tentei processar a informação. Um prêmio estadual. Reconhecimento público. Cobertura da imprensa. Marcos, isso é incrível. Quando seria a cerimônia? Daqui a 6 semanas. A gente está organizando tudo, mas precisava confirmar com você primeiro. Você vai ser a convidada de honra. Vai fazer o discurso principal. O tema é Arquitetura com Propósito Social. Depois que desliguei, sentei na minha mesa e olhei para as plantas espalhadas à minha frente. 6 semanas. Em 6 semanas, 200 famílias estariam recebendo as chaves das suas casas próprias. E eu estaria lá, sendo reconhecida publicamente por um trabalho que havia nascido dos meus sonhos de infância. Era o tipo de reconhecimento que eu sempre sonhara, mas também o tipo de momento que gostaria de compartilhar com minha família. A primeira pessoa em quem pensei foi na minha mãe. Imaginei sua reação ao ver sua filha sendo entrevistada na televisão, recebendo um prêmio do governador. Mas então me lembrei das palavras dela. Algumas marcas são mais importantes que outras. E me perguntei se ela seria capaz de ver aquele momento como algo importante ou se continuaria sendo apenas uma brincadeira que eu insistia em levar a sério. Durante as semanas seguintes, mergulhei na preparação do evento. Revisei cada detalhe do projeto, preparei um discurso que falava não apenas sobre arquitetura, mas sobre dignidade humana e sobre como um lar pode transformar uma vida. Foi numa quinta-feira, 2 semanas antes da inauguração, que minha mãe finalmente ligou. Luana, sou eu! A voz dela soava diferente, menos dura que da última vez que conversamos, mas ainda carregada de uma cautela que eu não estava acostumada a não ouvir. Oi, mãe. Como você está? Faz tempo que não conversamos. Hesitei por um momento, sem saber exatamente que tom dar à conversa. Estou bem, mãe. Trabalhando muito. Imaginei. Olha, Luana, eu estava pensando no que aconteceu na casa da Fernanda. Talvez todos nós tenhamos exagerado um pouco. Era mais próximo de um pedido de desculpas do que eu esperava receber dela. Talvez, concordei, sem querer reabrir feridas desnecessariamente. Sua tia Sônia ligou ontem. Disse que viu seu nome no jornal, algo sobre um projeto de casas populares. Meu coração deu um salto. É verdade. O projeto vai ser inaugurado em 2 semanas e vai receber um prêmio estadual. Houve uma pausa do outro lado da linha. Um prêmio? Sim, de inovação em habitação social. O governador vai estar presente? Vai ter cobertura da imprensa? Meu Deus, Luana! Por que você não me contou? A pergunta carregava uma mistura de surpresa e mágoa que me pegou desprevenida. Mãe, a gente não estava se falando. E eu achei que você não se interessaria. Como assim não me interessaria? Você é minha filha. Respirei fundo antes de responder. Mãe, você sempre deixou claro que meu trabalho não era uma prioridade. Que era uma brincadeira que eu deveria superar. Eu nunca disse que era uma brincadeira, Luana. Não com essas palavras, mas... Está bem, ela me interrompeu. Talvez eu não tenha sido
Talvez eu não tenha demonstrado o orgulho que deveria, mas um prêmio do governador, isso é sério. Sorri apesar de mim mesma. É sim, mãe. É muito sério. E quando vai ser a cerimônia? Eu gostaria de estar lá. A frase me surpreendeu. Durante todos aqueles anos, minha mãe nunca havia se interessado por nenhum evento relacionado ao meu trabalho. Nunca havia visitado meu escritório, nunca havia perguntado para ver plantas de projetos que eu estava desenvolvendo. Seria importante para mim ter você lá, disse eu, e percebi que era verdade. Então está combinado. Me manda todos os detalhes. Depois que desliguei, fiquei olhando para o telefone por um longo tempo. Havia algo na voz da minha mãe que eu não conseguia decifrar completamente. Interesse genuíno? Curiosidade? Ou apenas o reconhecimento de que, talvez, minha brincadeira tivesse se tornado algo que valia a pena levar a sério? Nos dias que se seguiram, comecei a receber ligações de outros membros da família. Fernanda ligou para parabenizar e perguntar se poderia levar o marido ao evento. Carla mandou uma mensagem dizendo que estava orgulhosa de mim. Tia Sônia ligou para dizer que sempre soube que eu tinha talento para essas coisas. Era estranho receber toda aquela atenção depois de anos me sentindo como a ovelha negra da família. Mas também era revelador perceber como a percepção sobre meu trabalho havia mudado no momento em que ele recebeu validação externa. Uma semana antes da inauguração, estava no canteiro de obras fazendo uma última vistoria, quando recebi uma ligação inesperada. Luana? Aqui é a Beatriz, da TV Globo. Estamos preparando uma matéria sobre a inauguração do Residencial Esperança e gostaríamos de fazer uma entrevista com você. Uma entrevista? Sim, para o jornal local. Queremos falar sobre sua trajetória, sobre o significado do projeto, sobre os desafios de ser uma arquiteta jovem trabalhando com habitação social. Quando desliguei, olhei ao redor do canteiro. As casas estavam praticamente prontas, pequenas, simples, mas lindas em sua funcionalidade. Cada uma havia sido pensada para maximizar o espaço, para criar ambientes aconchegantes e práticos. Jardins pequenos, mas suficientes para uma horta ou para crianças brincarem. Varandas que permitiriam às famílias socializar com os vizinhos. Era meu trabalho ganhando vida. Minha visão se materializando em tijolo e cimento. E pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez minha família finalmente conseguisse enxergar o que eu via quando olhava para aquelas construções. Não eram apenas casas. Eram sonhos concretizados. Eram dignidade oferecida em forma arquitetônica. Eram 200 famílias tendo a chance de dizer, pela primeira vez na vida, esta é minha casa. E talvez, apenas talvez, fosse suficiente para provar que existem muitas formas de ser uma mulher de verdade. O dia da inauguração amanheceu ensolarado, como se até o clima estivesse conspirando para que tudo saísse perfeito. Acordei cedo, mais cedo do que o necessário, com uma mistura de nervosismo e expectativa que me fazia sentir como se estivesse prestes a defender uma tese de doutorado e me casar ao mesmo tempo. Escolhi um vestido azul marinho, profissional, mas feminino, sério, mas não sisudo. Queria passar a imagem certa, uma arquiteta competente que havia projetado algo importante, não apenas uma mulher tentando provar seu valor em um mundo masculino. Cheguei ao local do evento 2 horas antes do início. O Residencial Esperança estava transformado. Faixas coloridas decoravam a entrada. Um palco havia sido montado na área central, e várias das futuras moradoras já estavam lá, vestidas com suas melhores roupas, segurando as chaves que receberiam oficialmente dali a pouco. Luana! Marcos veio correndo ao meu encontro. Você está linda! Pronta para o grande dia? Acho que sim, respondi, embora minha voz tremesse ligeiramente. O governador chegou há meia hora. Quer conhecê-lo antes da cerimônia? Antes que eu pudesse responder, vi minha família chegando. Minha mãe vinha na frente, vestindo um conjunto que eu nunca havia visto, claramente comprado especialmente para a ocasião. Atrás dela, Fernanda e o marido, Carla com os filhos, tia Sônia.
Todos pareciam ligeiramente deslocados, como se não soubessem bem o que esperar. Mãe! Chamei, acenando para ela. Quando ela se aproximou, percebi algo diferente em seus olhos. Havia uma mistura de orgulho e surpresa, como se ela estivesse vendo o local. E a mim, pela primeira vez. Luana, minha filha, ela disse, me abraçando. Isso tudo é seu projeto? É sim, mãe. Ela olhou ao redor, observando as casas pequenas, mais organizadas, os jardins planejados, a área de lazer que eu havia projetado para as crianças. São muito bonitas, filha. Havia algo na voz dela que eu nunca havia ouvido antes quando ela falava sobre meu trabalho. Não era apenas educação ou obrigação familiar. Parecia genuíno. Luana Santos? Uma mulher se aproximou com uma câmera e um microfone. Sou da TV Globo. Podemos fazer uma entrevista rápida antes da cerimônia? Claro, respondi, alisando o vestido nervosamente. Perfeito. Vamos ficar ali, com as casas ao fundo. Enquanto caminhávamos para o local da entrevista, vi minha família se posicionando para assistir. Minha mãe estava na primeira fila, com uma expressão que misturava nervosismo e antecipação. Estamos aqui com a arquiteta Luana Santos, responsável pelo projeto do Residencial Esperança, que hoje recebe um prêmio estadual de inovação. Começou a repórter. Luana, conte para nós o que este projeto representa. Respirei fundo e comecei a falar sobre habitação social, sobre dignidade humana, sobre como um lar pode transformar a vida de uma família. Falei sobre cada detalhe que havia planejado pensando no bem-estar dos futuros moradores, sobre como havia visitado cada família durante o processo de seleção para entender suas necessidades específicas. E para você, pessoalmente, o que significa ver seu projeto se concretizando? Significa que a arquitetura pode ir além da estética, respondi. Significa que podemos usar nosso conhecimento para fazer diferença real na vida das pessoas. Cada família que vai morar aqui representa um sonho realizado. Não apenas o sonho delas de ter uma casa própria, mas meu sonho de contribuir para um mundo mais justo. Quando a entrevista terminou, vi lágrimas nos olhos da minha mãe. Ela se aproximou de mim com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Luana, eu não sabia que era assim. Não sabia que seu trabalho que significava tanto. Antes que eu pudesse responder, Marcos veio me buscar. Luana, está na hora. O governador quer falar com você antes de subirmos ao palco. A cerimônia foi um borrão de discursos, aplausos e flashes de câmera. Quando chegou minha vez de falar, subi ao palco com o coração disparado. Olhei para a plateia. Autoridades, jornalistas, as famílias que receberiam as casas, e minha família, que me observava com uma atenção que eu nunca havia recebido antes. Quando eu era criança, comecei. Minha mãe sempre me perguntava para que eu desenhava tantas casas. Ela achava que eu deveria estar pensando em outras coisas que ela considerava mais importantes para uma menina. Vi minha mãe no meio da plateia, sua expressão mudando de orgulho para constrangimento. Hoje, olhando para vocês, continuei, dirigindo-me às famílias, eu entendo que ela estava parcialmente certa. Há coisas mais importantes que desenhar casas, a construí-las, a vê-las se transformar em lares, a ver famílias como vocês realizando o sonho da casa própria. Falei sobre responsabilidade social, sobre o papel da arquitetura na construção de uma sociedade mais justa, sobre como cada tijolo daquelas casas carregava não apenas cimento, mas esperança. Uma casa não é apenas 4 paredes e um teto, disse, olhando diretamente para minha mãe. Uma casa é dignidade. Uma casa é futuro. Uma casa é a base sobre a qual uma família constrói seus sonhos. Quando terminei, a plateia explodiu em aplausos. O governador me entregou o prêmio, uma placa de metal dourado que pesava mais do que eu esperava, e sussurrou no meu ouvido. Parabéns, você fez algo muito importante aqui. Depois da cerimônia, enquanto as famílias recebiam suas chaves e se dirigiam para suas novas casas, minha família se aproximou de mim. Luana, disse Fernanda, eu quero me desculpar.
Pelo que aconteceu no chá de bebê, pelas coisas que disse. Eu não entendia. Nenhuma de nós entendia, acrescentou Carla. A gente só via que você era diferente, que fazia escolhas diferentes, mas não conseguia ver o valor do que você estava construindo. Minha mãe foi a última a falar. Ela se aproximou de mim, segurou minhas mãos e olhou diretamente nos meus olhos. Filha, eu preciso te pedir perdão. Durante todos esses anos, eu achei que você estava desperdiçando sua vida, porque você não seguia o caminho que eu havia seguido. Mas hoje eu entendi uma coisa. Ela fez uma pausa, olhando ao redor para as casas e depois de volta para mim. Eu construí uma família. Você construiu 200. Eu criei uma vida. Você criou 200 oportunidades de vida melhor. E isso é ser uma mulher de verdade, tanto quanto qualquer outra coisa. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Não lágrimas de tristeza ou frustração, como tantas vezes havia chorado depois de conversas com ela, mas lágrimas de alívio. Alívio de finalmente ser vista, de finalmente ser compreendida. Obrigada, mãe, sussurrei. Não, Luana. Obrigada a você, por me mostrar que há muitas formas de deixar uma marca no mundo, e por não ter desistido do seu sonho, mesmo quando eu não conseguia enxergá-lo. Naquela tarde, andamos juntas pelas ruas do Residencial Esperança. Ela fez perguntas sobre cada detalhe do projeto. Quis entender como eu havia pensado na disposição das casas, por que havia escolhido determinados materiais, como havia planejado as áreas comuns. Esta aqui vai ser a casa da família Oliveira, expliquei, parada na frente de uma das casas. Eles têm 3 filhos e viviam num quarto alugado. Agora os meninos vão ter um quarto próprio, e a filha mais velha vai poder estudar na mesa da cozinha sem ser interrompida. Minha mãe assentiu, absorvendo cada palavra. E você conhece todas as famílias? Todas. Cada casa foi pensada considerando as necessidades específicas de quem vai morar nela. Que trabalho incrível, filha! Que trabalho incrível! Quando o sol começou a se pôr, nos sentamos num banco da área de lazer que eu havia projetado. Crianças já corriam pelo playground. Seus pais conversavam nas varandas. E havia um barulho gostoso de vida acontecendo. Sabe de uma coisa, Luana? Disse minha mãe. Eu acho que você sempre foi uma mulher de verdade. Eu que demorei para entender o que isso significava. 6 meses se passaram desde a inauguração do Residencial Esperança. E minha vida mudou de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado. Não apenas profissionalmente, embora os convites para novos projetos tenham chegado em quantidade que me obrigou a expandir meu escritório e contratar 3 novos arquitetos, mas principalmente no que diz respeito ao meu relacionamento com minha família. Minha mãe agora liga pelo menos 2 vezes por semana, mas as conversas são completamente diferentes. Em vez de perguntar sobre namorados ou casamento, ela quer saber sobre meus projetos, sobre os desafios técnicos que estou enfrentando, sobre as famílias que serão beneficiadas. Semana passada ela até pediu para visitar meu escritório. Quero entender melhor o que você faz, disse ela quando apareceu na porta na quinta-feira pela manhã, carregando um bolo de cenoura que havia feito especialmente para a ocasião. Mostrei a ela cada mesa de desenho. Expliquei como funcionavam os programas de computador que uso para criar as plantas. Deixei que ela folheasse alguns dos meus projetos antigos. Ela ficou quase 1 hora observando uma maquete de um projeto de escola que estou desenvolvendo. É incrível como você consegue imaginar tudo isso antes de construir, comentou, tocando delicadamente as pequenas janelas da maquete. É como se você fosse uma criadora de mundos. A frase me tocou profundamente. Durante tantos anos, ela havia visto meu trabalho como uma teimosia, uma recusa em aceitar meu papel natural. Agora ela começava a entender que a arquitetura é, de fato, uma forma de criação. Fernanda deu à luz um menino lindo chamado Gabriel. Quando fui visitá-la na maternidade, a primeira coisa que ela disse foi: Luana, eu quero que você seja a madrinha dele. A proposta me surpreendeu. Fernanda, você tem certeza? Eu nem mesmo. Justamente por isso. Ela me interrompeu.
Eu quero que meu filho tenha uma madrinha que mostre para ele que há muitas formas de construir uma vida significativa. Quero que ele cresça sabendo que pode escolher qualquer caminho, desde que seja um caminho que faça diferença. O batizado de Gabriel foi numa tarde de domingo ensolarada. Durante a cerimônia, olhando para aquele bebê pequenino nos meus braços, senti uma ternura que eu não esperava. Não era o instinto maternal de que tanto falavam, mas algo diferente. O instinto protetor de quem quer garantir que uma criança cresça num mundo onde suas escolhas sejam respeitadas. Prometo que sempre vou apoiar seus sonhos, Gabriel. Sussurrei no ouvido dele. Mesmo que sejam sonhos que ninguém mais entenda no início. Na festa depois do batizado, tia Sônia se aproximou de mim. Luana, eu devo uma desculpa para você. Durante todos esses anos, eu achei que você estava perdida, que não sabia o que queria da vida. Mas agora eu entendo que você sempre soube exatamente onde queria chegar. Eu também tive momentos de dúvida, confessei. Às vezes me perguntava se vocês não estavam certas, se eu não estava desperdiçando minha vida. E agora? Ainda se pergunta isso? Olhei ao redor da festa. Para Fernanda radiante com seu bebê, para Carla organizando brincadeiras para as crianças, para minha mãe contando orgulhosa para as outras mães sobre o prêmio que eu havia recebido. E sorri. Agora eu sei que desperdiçar a vida seria ter tentado ser alguém que eu não sou. No mês seguinte, recebi um convite inesperado. A universidade onde me formei queria que eu desse uma palestra para os alunos de arquitetura sobre arquitetura social e responsabilidade profissional. Era a primeira vez que seria convidada para falar em contexto acadêmico. Preparei a palestra com muito cuidado, incluindo fotos do antes e depois das famílias do Residencial Esperança, dados sobre impacto social da habitação adequada, e reflexões sobre o papel do arquiteto na sociedade. No dia da palestra, o auditório estava lotado. Estudantes de todos os períodos, alguns professores, e até mesmo profissionais já formados que haviam se interessado pelo tema. Quando vocês se formarem, disse eu, olhando para aqueles rostos jovens e esperançosos, vocês vão descobrir que a arquitetura não é apenas sobre criar espaços bonitos. É sobre entender que cada projeto tem o poder de transformar vidas. Contei sobre minha trajetória, sobre os anos de incompreensão familiar, sobre como quase desisti várias vezes de seguir meu instinto. Haverá momentos em que vocês vão questionar suas escolhas, continuei. Momentos em que outras pessoas vão tentar convencê-los de que há caminhos mais seguros, mais convencionais. Mas lembrem-se, o mundo precisa de pessoas que ousem sonhar diferente. Uma aluna levantou a mão. Professora Luana, como a senhora lidou com a pressão da família para seguir um caminho mais tradicional? A pergunta me fez sorrir. Com muito diálogo e muita paciência. E principalmente lembrando sempre de que as pessoas que nos amam às vezes demoram para entender nossos sonhos, mas isso não significa que devemos abandoná-los. Depois da palestra, vários estudantes se aproximaram para fazer perguntas e compartilhar suas próprias histórias. Uma garota de 19 anos me disse: minha mãe também não entende por que escolhi arquitetura. Ela queria que eu fizesse pedagogia ou enfermagem, algo mais feminino. Sua história me deu esperança de que um dia ela vai entender. Ela vai, respondi com certeza. Às vezes as pessoas precisam ver nossos sonhos se materializarem para compreender seu valor. No mês seguinte, aconteceu algo que jamais imaginei. Minha mãe apareceu no meu escritório numa sexta-feira à tarde com uma proposta inusitada. Luana, você teria interesse em projetar uma ampliação da nossa casa? Uma ampliação? É que eu estava pensando... Você passa tanto tempo trabalhando, e seu apartamento é pequeno. Que tal construirmos um estúdio no quintal? Um lugar onde você possa trabalhar em casa quando quiser, onde possa receber clientes? Seria como ter um escritório em casa. Fiquei sem palavras. Durante anos, minha mãe havia me visitado no máximo 2 vezes no meu apartamento, sempre reclamando que era pequeno demais e que eu precisava de um homem para dividir um lugar maior. Agora ela estava propondo que eu trabalhasse na casa onde cresci. Mãe, isso seria incrível. Mas você tem certeza? Tenho. E sabe de uma coisa?
Eu quero acompanhar o projeto do início ao fim. Quero entender como você pensa cada detalhe, como transforma uma ideia em realidade. Passamos os 2 meses seguintes trabalhando juntas no projeto do estúdio. Ela fazia perguntas sobre tudo. Por que escolhi determinada altura para as janelas? Como calculei a incidência de luz natural? Por que decidi por aquele tipo de revestimento? Era como se ela estivesse tentando recuperar todos os anos em que não havia prestado atenção ao meu trabalho. Você sempre foi assim, comentou numa tarde, enquanto revisávamos as plantas. Desde pequena, observava cada detalhe. Queria entender como as coisas funcionavam. Eu achava que era mania de criança, mas na verdade era talento. O estúdio ficou pronto no início de dezembro. Era um espaço pequeno, mas funcional, com grandes janelas que permitiam entrada abundante de luz natural, estantes para meus livros técnicos, uma mesa de desenho tradicional e outra para o computador. Minha mãe havia insistido em incluir uma pequena cozinha americana para quando você trabalhar até tarde e precisar de um café. Na inauguração do estúdio, toda a família estava presente. Fernanda trouxe Gabriel, que agora engatinhava e explorava cada canto do espaço novo. Carla trouxe os filhos, que ficaram fascinados com as réguas e compassos. Tia Sônia trouxe flores. Um brinde, disse minha mãe, levantando uma taça de espumante. A minha filha, que me ensinou que há muitas formas de construir uma vida cheia de significado. Mas, naquela noite, depois que todos foram embora, sentei na mesa de desenho do novo estúdio e olhei pela janela para o quintal onde havia brincado quando criança. Era o mesmo quintal onde eu empilhava blocos e sonhava com estruturas impossíveis, onde desenhava casas na terra com galhos de árvore. Peguei uma folha em branco e comecei a esboçar um novo projeto, um centro comunitário para o bairro onde fica o Residencial Esperança. Enquanto traçava as primeiras linhas, pensava em como a vida havia me levado de volta ao lugar onde tudo começou, mas como uma pessoa completamente diferente. Não era mais a menina que precisava provar seu valor desenhando casas secretamente. Era uma mulher que havia encontrado sua voz, que havia aprendido a defender seus sonhos, que havia conseguido transformar sua paixão em propósito. Alguns meses depois, numa tarde de domingo, estava no quintal de casa organizando as plantas do centro comunitário quando minha mãe se aproximou com 2 xícaras de café. "Em que você está trabalhando agora?" perguntou, sentando-se na cadeira ao lado da minha mesa. "Um centro comunitário", expliquei, mostrando os desenhos. "Vai ter biblioteca, sala de informática, espaço para cursos profissionalizantes. A ideia é dar às famílias do Residencial Esperança oportunidades de crescimento pessoal e profissional." Ela estudou as plantas com atenção, fazendo perguntas sobre cada ambiente. "E quando vai ser inaugurado?" "Se tudo correr bem, no final do ano." "Que orgulho", disse ela, e sua voz carregava uma sinceridade que me aqueceu o coração. "Você não para de construir esperança para as pessoas." "Aprendi isso com você, mãe." "Comigo?" Ela pareceu surpresa. "Você pode não ter entendido meus sonhos no início, mas nunca deixou de acreditar que eu poderia ser alguém especial. Só não sabia que forma essa especialidade tomaria." Ela sorriu, e por um momento foi como se eu fosse novamente aquela menina de 8 anos mostrando seus desenhos para a mãe. "Sabe de uma coisa, Luana? Eu acho que você sempre foi exatamente quem deveria ser. Eu que demorei para enxergar. Hoje, quando pessoas me perguntam sobre minha trajetória, eu sempre digo a mesma coisa. Realizei meu sonho não apesar da minha família, mas eventualmente com ela. Aprendi que às vezes as pessoas que mais amamos precisam de tempo para compreender nossos caminhos, e que nossa paciência pode ser a ponte que conecta nossos sonhos ao amor delas. Construí 200 casas, mas a construção mais importante foi a da ponte entre quem eu sempre fui e quem minha família finalmente aprendeu a ver. E essa ponte, ao contrário das casas que projeto, essa é realmente para sempre. Porque ser uma mulher de verdade, descobri, não tem nada a ver com os papéis que escolhemos desempenhar na vida. Tem a ver com a coragem de ser autêntica, com a determinação de perseguir nossos sonhos.
e com a sabedoria de entender que podemos construir nosso próprio significado de realização. E eu construí o meu, um tijolo de cada vez, um sonho de cada vez, uma família de cada vez.